Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma quinta-feira, essa noite de quinta-feira. Olha, muito obrigado aí por vocês estarem sempre comigo. Agradecer a todos os comentários do último episódio que aconteceu do podcast. Agradecer de coração também as curtidas. Aproveita, gente, se inscreve no canal, dá o teu joinha aí, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso, o Pode Falar Tudo é esse podcast que invade a sua noite de quinta-feira, todas as noites às 20 horas, todas as quintas-feiras às 20 horas, nós temos esse encontro marcado e eu sempre recebendo pessoas queridas, né? Histórias maravilhosas, seja da música, da arte. Hoje eu quero dizer que estou muito feliz, hoje será uma noite abençoada, porque nós estamos aqui com a presença de uma pessoa muito querida da nossa cidade de Salgueiro e, lógico, da nossa Igreja Católica. Quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a Ele pela sua disponibilidade de estar hoje falando desse livro aqui, ó, o livro da história do Padre José Maria. As pessoas já conhecem um pouco essa história, mas eu vou adiantar um pouquinho a história desse sacerdote que entregou a sua vida, que perdeu a sua vida pelo matrimônio, casamento, o sacramento do matrimônio aqui em Salgueiro. E o padre vai contar esse livro maravilhoso, que está disponível também, o padre vai dizer aqui. E quem escreveu foi o padre Tarcísio, que está aqui comigo. Agradecer a sua presença, padre. Muito obrigado, uma satisfação poder recebê-lo e obrigado pela sua disponibilidade. Batista Lima, uma alegria poder estar aqui hoje e partilhar um pouco desta experiência maravilhosa de escrever o livro e também de mostrar um pouco dos frutos desta missão sacerdotal que estamos empreendendo na paróquia Santo Antônio, aqui em Salgueiro. Oh, que felicidade. Padre, e eu fico muito feliz em poder receber também o livro e agradecer, parabenizar por Dom Magnus Henrique, que fez aqui todo o prefácio, né, que chama, né, do livro, e o nosso querido Dom Magnus, nosso bispo de Salgueiro, e queria que o senhor pudesse, antes de começar a falar sobre esse livro, dizer, primeiramente, uma satisfação e saber como foi que tudo começou na sua história como sacerdote, né, a sua vocação, quando despertou no seu coração a vontade de ser sacerdote, como foi que tudo começou? O senhor é de Salgueiro? Sou natural de Morelândia. Morelândia. Aqui pertinho, pois é. E eu sempre costumo dizer que Morelândia faz os padres e Salgueiro lucra, porque os 4 padres, filhos de Morelândia, estão atualmente em Salgueiro, exercendo o ministério aqui. Além de mim, o padre Lorival, o padre Edilson e o padre João Marcos, todos filhos daquela terra. Né? Todos de Morelândia. Pois é, uma bênção de Deus. Mas veja só, diferente de muitos destes padres que desde a infância já tinham interesse de se tornarem padres, comigo foi um pouquinho mais diferente porque começou já na adolescência. Eu não participava tanto da igreja na infância e depois de adolescente, com 12, 13 anos, é que comecei a frequentar mais, a participar, cantava no coral da matriz e aos pouquinhos fui me deixando envolver pela mística paroquial, pelas missões que iam acontecendo. E em pouco tempo eu escutava as pessoas dizerem, esse menino tem jeito para ser padre. Mas eu mesmo fui, quem sabe, o último a acreditar nisso que as pessoas diziam. Então, na carência pastoral, celebrando nas comunidades rurais, festejando os padroeiros, eu fui vendo que Deus queria algo a mais de mim. Não existe um dia para dizer, foi nesse dia que Deus me chamou. Mas no apelo do povo, vendo as necessidades do povo, vendo que as pessoas precisavam de um acompanhamento maior, ali eu fui sentindo o chamado de Deus e com a idade de 15 anos eu respondi a este chamado, procurei a diocese, na época a diocese de Petrolina, que compreendia todo este território, e comecei a participar dos encontros vocacionais lá. Quando foi em 2010, houve a divisão da diocese, foi criada a diocese de Salgueiro, e como Morelândia fazia parte deste novo território, eu fiquei fazendo os encontros, sendo parte da diocese de Salgueiro. Até o ano de 2012, que foi quando entrei no seminário lá na cidade de Garanhuns, e daí iniciou uma caminhada mais voltada para o discernimento daquilo que, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo queria em minha vida. Verdade. As pessoas, às vezes, padre, eu converso muito, eu como católico, muitas pessoas às vezes me perguntam assim, acham que o sacerdote, o padre, ele é de uma hora, é como se fosse uma faculdade, entra na faculdade, passa pouco tempo e se torna padre, então é um documento. Não, existe um processo, existe uma preparação, existe um chamado, não é à toa, não é assim, eu quero ser... Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é esse processo, porque as pessoas às vezes acham em casa que, tipo assim, qualquer pessoa pode ser padre.
Não, é uma vocação, como posso dizer, como assim como a gente é chamado para ser esposo, marido, esposa, entende? É um sacramento do casamento, enfim, o sacramento do matrimônio, assim como o sacramento do sacerdócio também, né, se eu não me engano. Sim, sim. Com toda certeza é uma vocação dada por vocação, Deus. Né? Inclusive, muitos começam e desistem na metade do caminho ou logo no início mesmo, porque não era aquela vocação. Colocam a sua própria vontade à frente da vontade do Senhor. Mas o processo é um processo demorado, são no mínimo 9 anos para a formação de um padre. Esse tempo todo para que o padre possa realmente decidir e ter certeza da sua Exatamente. Então, todo um tempo, as pessoas dizem, é muito tempo, mas não é. É um tempo propício porque é a entrega de uma vida inteira. Então, é um tempo de pensar, de refletir, de amadurecer. Geralmente, se entra no seminário com a idade de 18, 19, 20 anos, então uma idade ainda que precisa amadurecer muitas coisas. Mas o processo se dá da seguinte forma. Quando o rapaz sente o chamado de Deus em sua vida, o primeiro que tem que ter conhecimento é o pároco, o padre daquela cidade, daquela comunidade que acompanha o rapaz. E é o padre daquela comunidade que entra em contato com a diocese para apresentar aquele candidato, a fim de que ele conheça o seminário, participe dos encontros propostos, e o padre escreve uma carta ao bispo da diocese contando o que é que aquele rapaz faz na paróquia, em que ele ajuda, em que ele contribui para a evangelização, contando os sinais de vocação que já são perceptíveis. Geralmente, o próprio povo é que tem essa atenção de perceber e de notificar quando há uma vocação bem presente numa paróquia. E aí o rapaz entra no seminário, o primeiro ano é chamado de propedêutico, é um ano de experiência, de conhecer os documentos da igreja, para aprender também a rezar, a liturgia das horas, enfim, é um ano experimental, para que se desapegue da família, aquele ano de desapego, e possa entender melhor a dimensão do chamado. Só depois deste primeiro ano, que pode também se alongar 1 ano e meio, 2 anos, é que o rapaz ingressa na primeira faculdade, que é a de filosofia. A Santa Sé exige que todo padre tenha uma faculdade de filosofia, para que tenha uma visão mais crítica do mundo, da situação atual em que se vive, compreendendo também a história desde os seus primórdios. E junto à faculdade de filosofia, uma faculdade também de teologia, a fim de que seja alguém que, com competência, trate dos dogmas de fé e possa ensinar ao povo o caminho da salvação. Então, por isso, a faculdade de teologia também. Todo este processo, do ano propedêutico com as 2 faculdades, são em torno de 9 anos. Alguns vão até 10 anos e outros até mais, dependendo das exigências dos cursos e dos locais onde esses cursos são dados. No meu caso, o primeiro ano foi em Garanhuns e as 2 faculdades no seminário de Caruaru. Caruaru. Dom Dino. Exatamente. Dom Dino, nosso querido Dom Dino, né? Eu estive lá no seminário alguns anos atrás, há mais ou menos 4, 5 anos atrás. E interessante que na data que eu estive lá no seminário, tinha 72 seminaristas, que é justamente a contagem dos apóstolos, se não me engano, é 72 discípulos. Isso né? mesmo. E até ele falou sobre isso. E que bênção, né? Foi um dos primeiros bispos que eu tive contato, que me orientou. Inclusive, quando eu comecei minha caminhada na igreja, como leigo, como, enfim, filho da igreja, como servo da igreja, como paroquiano. Sim. E como eu era um artista, eu não tinha essa... O artista tinha aquela coisa de ir para a missa apenas no domingo, então numa data comemorativa. Eu não era um católico, não posso ser praticante, porque um católico que vive a sua fé, não é praticante, é que vive. Eu não vivia a minha fé. E aí, quando eu voltei para a igreja e tomei a decisão de caminhar, de ouvir, de ler, de crescer na fé, o primeiro bispo que eu tive contato foi Dom Dino. E o Dom Dino me disse uma coisa muito interessante. Eu não me esqueço nunca, quando o Dom Dino disse para mim, ele disse, meu filho, olha, eu vou lhe dar um conselho, trabalhe com a igreja e para a igreja. Porque ele ficava preocupado a respeito das comunidades, né? Às vezes você é um artista e faz parte de uma comunidade e faz um trabalho missionário só para aquela comunidade. E ele falou o quê? Trabalhe para a igreja, onde quer que se chame, seja a paróquia. Então, isso foi muito importante.
E aí, quando o Dom Magnus chega em Salgueiro, mesmo sem ele saber que eu tinha esse contato com o Dom Dindo, ele disse a mesma coisa, confirmou, né? Ele disse, olha, trabalhe com a igreja, seja um servo da igreja, para a igreja. Então, assim, isso fortaleceu essa confirmação de Deus na minha vida. E eu só tenho que agradecer. E o senhor falando isso, eu me lembrei de Caruaru, do seminário de Caruaru. Então, o senhor passou, o último período foi em Caruaru. 8 anos lá em Caruaru, 8 anos. Quando eu cheguei lá, tinham 85 seminaristas. 85. Na época, o seminário de Caruaru reunia 60% dos seminaristas de todo o estado de Pernambuco. Então, era um expoente da evangelização. E quem muito contribuiu com isso foi Dom Dino. Inclusive, no encontro que ele teve com o Papa Francisco, em que cada bispo tinha poucos minutos para apresentar a realidade de sua diocese, o que ele apresentou foi a realidade do seminário. Então, a evangelização que se tinha, reunindo tantas dioceses no mesmo lugar. Que coisa boa. E aí, padre, o senhor foi ordenado? Fui ordenado no último dia 4 de agosto, então ainda recente, são dos padres mais jovens da diocese. Inclusive, quero parabenizar e dizer que é uma bênção a sua homilia. Já participei de várias missas com a sua homilia. É uma bênção. O senhor é muito, não vou dizer objetivo, o senhor fala com autoridade. E isso é que é bom. Eu admiro muito, bastante, amo todos os padres, mas amo demais quando vejo um sacerdote que fala com autoridade. Quando digo autoridade, não é ordenando, não é impondo, mas falando aquilo que o senhor passa aquilo que realmente crê, que acredita. O senhor faz com que nós, filhos, ou seja, nós que somos aí a comunidade, sentimos a presença e sentimos a certeza, né, das suas palavras. Então, quero aproveitar e parabenizar o senhor e dizer que é uma bênção o senhor aqui na nossa, mais uma bênção, né, são vários padres, e chega para somar, chega para abençoar a nossa cidade de Salgueiro. O padre daqui da cidade de Salgueiro, é pároco da cidade de Salgueiro, e foi através das suas homilias, né, que veio a cidade já conhece a história do padre José Maria, mas veio o desejo, foi quando o senhor ainda era seminarista, que veio o desejo de escrever esse livro aqui sobre a história do nosso querido padre José Maria. E como surgiu esse desejo, padre? Surgiu esse desejo de escrever esse livro, dessa história, que inclusive foi matéria nacional, na época desse assassinato de um sacerdote. Foi uma matéria nacional, na Globo passou uma matéria na época, no Linha Direta. Linha Direta, se eu não me engano, em 2001 saiu essa reportagem, essa história, e mexeu com eu mesmo fui um dos que assistiu, e o Brasil inteiro assistiu a história do padre José Maria, e o senhor despertou esse desejo no seu coração a partir de que momento, padre? Muito bem, eu não conheci o padre José Maria, até porque ele faleceu em 91, eu nasci no ano seguinte, mas há uma ligação muito especial porque ele fez o casamento de meus pais. Então eu cresci escutando meus pais falarem deste padre tão humilde, que havia sido injustamente assassinado, mas nunca pensei que fosse estar tão próximo dos papéis, dos documentos envolvendo a vida dele. Tudo começou quando eu descobri... Coloca o livro aqui para o pessoal ver que está em casa. Quando eu descobri que Dom Magnus tinha grande interesse de abrir um processo para canonizar este padre. No entanto, a Santa Sé exige que, para um processo ser aberto, que tenha o local onde repousam os restos mortais daquele candidato à santidade. E no caso, aqui em Salgueiro, havia o coração do padre, mas o restante... Permaneceu só o coração. Só o coração permaneceu. O padre não era daqui. Não era daqui, ele era português. Na época do assassinato, a família pediu para levar o corpo para São Paulo, alguns irmãos dele residiam lá, e acabou que perdeu-se o contato com a família e ninguém aqui sabia onde estava sepultado o padre. Então, minha missão era essa, tentar descobrir onde estava sepultado o padre José Maria, com o intuito de trazermos um dia, ninguém saberia quando, trazer os restos mortais dele para Salgueiro, de onde nunca deveria ter saído. Então, foi essa a missão passada. Enfim, com essa missão, fui tomando conhecimento dos documentos e pesquisando sobre a vida do padre, guardando tudo que já tinha na cúria diocesana e procurando o arquivo nas outras cúrias por onde o padre passou, até que reuni um volumoso documento sobre ele, fotos, e apresentei tudo isso a Dom Magnus, e ele disse, seria interessante que nós escrevêssemos a biografia do padre, porque o povo de Salgueiro e região conhecem a morte dele, mas não sabem da vida.
E é verdade. Se procurasse a qualquer pessoa daqui, todo mundo saberia contar como foi o dia do assassinato. Justamente. Mas quem era o padre José Maria, de onde ele veio, de que família pertencia, isso ninguém sabia dizer. Então foi nesse intuito e nessa motivação que eu comecei a pesquisar, entrevistar algumas pessoas, entrar em contato com a família do padre, entrei em contato com os países por onde ele passou, Portugal, Espanha, Angola, e fui juntando o pouquinho que tinha, não havia muita coisa dele em lugar nenhum, era juntando os retalhos mesmo para tentar construir esta primeira biografia, tendo em vista que nós não tínhamos nada documentado mesmo sobre ele. E aí, depois que já tinha uma grande documentação em mãos, comecei a definir o que é que eu quero trazer para que o povo tenha conhecimento. É a infância, é a vida no seminário, por onde ele passou, sobre a família. Fui definindo cada capítulo para, a partir daí, começar a escrever. Ao longo do processo, escrevendo, foram aparecendo novas informações, muitas fotos, inclusive eu pedi nas missas em Salgueiro, quem tivesse foto com o padre José Maria disponibilizasse para nós colocarmos no acervo. Apareceram mais de 200 fotos de pessoas que foram batizadas, casadas, que tiveram momentos fraternos com ele. Então tudo foi contribuindo para que o livro pudesse, aos poucos, ganhando forma. Depois, tem muito peso a palavra de um bispo. E na época do assassinato dele, o bispo de Afogados da Engazeira, Dom Egídio, era padre em Serra Talhada. E aí entrei em contato com ele para que ele também pudesse participar do livro, escrevendo a experiência dele na época, o que ele viu, o que ele participou. E junto com isso a participação de Dom Magnus, que era o principal interessado nesta obra. Então ele prefaciou o livro, Dom Egídio fez a apresentação contando como foi o dia do assassinato do padre, e tudo isso embelezou ainda mais a vida deste homem, que com certeza é um servo de Deus e alguém que viveu as virtudes heróicas com muita propriedade. Apenas assim, para um resumo, lógico, vocês vão ter que conferir no livro, viu, gente? Inclusive aqui embaixo, na descrição, eu vou estar colocando todas as informações, vou estar colocando também o Instagram do padre, tá certo? Do nosso querido padre Tarcísio. Vou estar colocando todas as informações, inclusive aqui também nas inscrições aqui embaixo. Você vai conferir como conseguir esse livro, como adquirir esse livro para que você possa ficar. Mas não vamos entregar o jogo total da história do padre, até para que você possa adquirir o livro e ler, conhecer. Ó, tem fotos, momentos aqui, fotos interessantes, fotos inéditas. Aqui, ó. Tem muita coisa a chegar. Essa foto é de quando, padre? Essa foto é dos anos 60, é o padre na África, trabalhando como operário na construção de uma casa das freiras. Olha aqui, gente, ó. Na África. As pessoas às vezes pensam que a missão de um padre é leve, né? Olha aqui onde ele estava, na África, Espanha. Então, assim, um resumo mais ou menos dessa trajetória do padre José Maria, até chegar aqui em Salgueiro. Até chegar em Salgueiro. Então, o padre José Maria, natural de Portugal, de uma pequena povoação que fica subordinada ao município de Bragança, um lugarzinho pequeno de 200 habitantes, e vem de uma família muito católica. Inclusive ele tinha uma irmã que era freira, então uma família de muita devoção, de muita piedade, e não se estranhou que desta família, além de uma freira, também saísse um padre. Ele entrou no seminário bem jovem, com apenas 9 anos de idade. As pessoas podem se admirar, mas na época era muito comum entrar como criança mesmo. E ele foi levado pelos padres redentoristas para o seminário na Espanha, onde ele fez toda a formação, e ordenado em 1953, então um padre ainda pré-conciliar, que teve uma formação muito diferente da atualidade, com uma outra forma de conceber a fé católica. Para vocês terem uma ideia, na época dele, a missa era celebrada de costas para o povo, ainda em latim, então foi essa formação que ele viveu. E um padre também já debilitado em relação à saúde. Ele tinha apenas um pulmão. Então, isso tornou também a caminhada vocacional dele um pouco mais fragmentada devido à saúde fraca. Logo que ele foi ordenado, o bispo da diocese, de uma das dioceses de Portugal, o colocou como professor do seminário. Então, essa foi sua primeira missão, ser professor,
mas ele já havia dito ao bispo que o que queria era ser missionário nos locais mais pobres. Ele queria pregar o evangelho para os pobres e viver com os pobres. Não só ele, mas o século XX nos trouxe muitos santos com essa mesma característica. Basta lembrar a Irmã Dulce na Bahia, a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, e tantos outros santos que se configuraram ao Cristo pobre. E assim ele foi mandado para Angola, para uma região muito pobre. Os primeiros relatos da paróquia onde ele chegou é que não tinha nem casa paroquial, ele dormiu os primeiros dias no chão, então ao relento mesmo, era uma pobreza muito grande, e aos poucos ele foi tentando ganhar a confiança do povo, um povo ainda muito apático à religião, que não tinha aquela piedade própria que se espera de uma comunidade que acolhe um sacerdote. Então foi muito difícil para o padre José Maria, mas assim que conseguiu difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele foi ganhando um grande número de fiéis que o ajudaram a construir uma casa para as freiras e só depois uma casa para ele. Logo em seguida ele construiu uma casa para os jovens órfãos. Devido à pobreza, muitas crianças ficavam órfãs com 8, 9, 10 anos de idade, e ele edificou uma casa grandiosa lá para rapazes e moças, até que completassem a maioridade e pudessem arrumar um trabalho digno. Então foi um padre que se dedicou muito à pobreza, se dedicou muito às obras de caridade, começou também um hospital, e só não terminou porque no ano de 75 houve uma intervenção política que era contrária às intervenções de Portugal no país, e todos os portugueses tiveram que deixar o local de missão. E assim ele saiu de lá praticamente fugido. A guerra havia estourado, os portugueses estavam com medo da revolta dos africanos e boa parte dessas construções foram demolidas. Havia uma revolta muito grande, sobretudo com a igreja em Portugal. E foi dessa forma que, saindo de lá, ele encontrou um novo espaço de missão no Brasil. Então ele veio primeiramente para São Paulo, alguns irmãos dele já moravam lá, ele se estabeleceu na diocese de Marília, já pertinho de Mato Grosso, na divisa com Mato Grosso, e ali ele começou o seu trabalho no Brasil. Uma passagem rápida, mas muito edificante para o povo daquela região, e chegou aqui em Salgueiro por uma necessidade grande. Aqui em Salgueiro, na época, só tinha a igreja de Santo Antônio, havia já um padre aqui, o padre Manuel Garcia, e esse padre começou a fazer a igreja que hoje é o Santuário de Salgueiro, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fez essa igreja no intuito de ser um santuário de romarias. No entanto, ele não daria conta da paróquia Santo Antônio, isso porque a paróquia Santo Antônio compreendia todo o município de Salgueiro e o município de Verdejante. Então era um padre só para todo esse território. E além disso, dá conta de um santuário. Foi quando ele pediu ao bispo de Petrolina que arrumasse algum padre estrangeiro que pudesse vir ajudar nas missões de Salgueiro. E como o padre José Maria já conhecia o padre Manuel Garcia, o padre Manuel Garcia havia sido professor dele no seminário na Espanha, então ele foi o mais indicado para vir para cá. No entanto, antes de chegar aqui, a paróquia de Exu, Granito e Morelândia ficaram vacantes porque o padre João Câncio deixou a batina e deixou com as 3 paróquias vacantes. João Câncio é o padre que até em Serrita, né? Isso, da Missa do Vaqueiro. Exatamente. Da Missa do Vaqueiro. Isso, ele dava assistência a Serrita, mas residia mesmo ali entre Exu, Morelândia e Granito, dando assistência àquelas 3 paróquias. E aí quando o padre chegou, foi na saída do padre João, e antes de vir para Salgueiro, ele assumiu essas 3 paróquias até que aparecessem novos padres. Havia uma escassez muito grande de padres aqui na região. Padre atendia... Eu me lembro que na minha infância, padre, desculpa interromper, mas na minha infância, a maioria de todos os padres que a gente... Em Serra Talhada, padre Afonso, padre Jesus, enfim, todos eles eram estrangeiros. Sim. A maioria dos padres eram estrangeiros, né? Era muito difícil a gente ver um padre realmente nordestino, né? Era muito difícil. Que coisa boa, graças a Deus hoje... Todos temos aqui, só em Salgueiro, vários de Morelândia, né? Exatamente. A igreja tinha um rosto diferente, não se tinha esse apreço às vocações e por isso era necessário que os padres estrangeiros dessem toda a cobertura.
E foi por isso que o padre José Maria veio para cá. Então ele chegou mesmo em Salgueiro em 85. Julho de 85 ele chegou 85. Aqui, passou 2 anos em Exu, Morelândia e Granito e depois veio para cá, chegando em 85, onde colaborou na paróquia Santo Antônio, lá em Verdejante, dando conta desse extenso município, mas celebrando também na Serrita, em Cedro, nas comunidades mais próximas, porque nem sempre tinha padre para estes locais. E viveu aqui até 91, 29 de abril de 91, quando foi assassinado, conforme todo mundo sabe do desfecho da história. Em 91, no caso, dessa data específica, os detalhes que foram colocados, tanto no livro como na reportagem, foram colhidos por pessoas, inclusive pessoas que não viram acontecer, mas estavam próximos quando escutaram o barulho dos tiros, enfim. Como que levou a acontecer isso, padre? Eu sei, todos nós sabemos que foi alguém que não admitiu, não aceitou a verdade do matrimônio, né? Do sacramento do matrimônio, que não pode se casar 2 vezes. A história é contada assim, mas o senhor pode nos explicar melhor, né? Ninguém chegou a ver o acontecimento. Fora o padre e o assassino, não havia mais ninguém lá. Haviam pessoas próximas, vizinhos, pessoas na praça, na igreja, que correram imediatamente ao local, mas ninguém viu, de fato, o desfecho da história. Mas tudo aconteceu por conta de um sargento da Polícia Militar que havia casado em 86, na matriz de Salgueiro. Inclusive, o padre José Maria foi quem fez o casamento dele. Ele mesmo fez o casamento do assassino. Ele mesmo fez o casamento. Exatamente. E esse dado só foi descoberto quando eu pesquisei no livro de casamentos da paróquia, encontrei esse casamento do sargento assinado pelo padre José Maria. Então, foi ele mesmo quem fez o casamento, quem celebrou o casamento do assassino. Essa foto do assassinato isso é no salão paroquial? É na secretaria paroquial. Na secretaria paroquial. Era lá que o padre José Maria atendia as pessoas que chegavam para confissão, para agendamento de missa. Então, foi o local onde... Mas tudo aconteceu no mesmo dia, essa discussão, eu posso dizer, ou já vinha acontecendo? Esse desfecho, ele perdurou uma semana. Uma semana antes do assassinato, o padre José Maria recebeu uma ligação de Petrolina, de uma moça que procurava uma certidão de matrimônio e deu o nome do sargento, dizendo que era para fins documentais. O padre entregou então à secretária esse pedido e na mesma semana essa moça de Petrolina se apresentou na secretaria paroquial para pegar essa documentação. Na verdade, essa moça era a namorada do sargento, não sabia que ele já era casado e queria uma prova que comprovasse que de fato ele era casado para que pudesse discernir melhor a sua vida. Quando ela recebeu essa documentação na secretaria, o sargento procurou também a secretaria paroquial, mas se dizendo passar por um advogado, e queria ver o livro dos matrimônios. A secretária da paróquia pensou, sabia que ele não era advogado, já conhecia ele como policial, então pensou que ele queria o livro para destruir o livro dos registros, assim não teria prova nenhuma de que ele fosse casado na igreja. E por isso ela não entregou o livro e ele exigiu falar com o padre. O padre não estava e ele voltou em outro momento. É justamente o dia 29 de abril, quando ele vai voltar à secretaria. Padre José Maria havia saído para celebrar uma missa em Grossos. Foi a última missa que ele celebrou. E quando voltou de lá, por volta de 11 horas da manhã, ele já encontrou o sargento na secretaria, muito revoltado, porque ele exigia que o padre desfizesse o casamento para que ele pudesse casar novamente no religioso. O casamento. Exatamente. E o sacramento não se desfaz, né? Exato. Então, ainda que o padre quisesse, não poderia fazer, porque a fé da igreja não permite, é um sacramento. É um sacramento, isso. O Código de Direito Canônico... eu quero desfazer o meu batismo. Exato, né? não pode, não tem essa possibilidade. E ele ficou muito revoltado na mentalidade dele, era o padre quem não queria desfazer o casamento. E ele saiu da secretaria muito chateado, prometendo voltar.
Nisso já estava encerrando o expediente da secretária, mas ela anotou num papelzinho o nome do sargento, o número do livro, a página que documentava que ele estava casado e entregou ao padre. Caso ele voltasse, o padre poderia conferir no livro e conversar, mostrar, você já é casado, então não há essa possibilidade. Quando o sargento voltou, coisa de 15, 20 minutos atrás, a secretária já havia saído e eles começaram a discutir na secretaria. Um fiel passou nesse momento e ainda avistou os dois discutindo, mas achava que era uma conversa rotineira. Havia muitas pessoas que frequentavam a secretaria e às vezes aumentava o tom de voz porque queriam a missa num horário diferente, enfim, era algo rotineiro. Mas minutos depois já se ouviu os disparos dos tiros, foram 5 tiros a queima-roupa disparados contra o padre. E quando atingiram o peito, no caso do padre. Um atingiu o coração do padre, 2 atingiram as costas, então dá a entender que ele já estava caído quando sim. Deram esses outros disparos, e outro atingiu a coluna vertebral dele. Um dos tiros acertou a parede da secretaria paroquial. Esse nós não sabemos se foi o primeiro ou se foi o último. Até o ano de 2012, ainda tinha a marca desse tiro lá na parede da secretaria, mas por um descuido foi tapado o buraco e a gente perdeu essa referência que fazia parte da história deste grande acontecimento. Então, quando as pessoas escutaram os tiros... O senhor lembra o nome da secretária da época? Era Dona Cintô, conhecida por Dona Cintô. Dona Cintô. O nome dela mesmo me fugiu agora da mente, mas é Dona Cintô. Eu tive a grande felicidade de conhecer a Dona Cintô. Inclusive, na época, para ter até um breve testemunho, eu tinha uma sede, na época, de conhecer os movimentos da igreja. E eu me lembro que uma tarde, aqui em Salgueiro, há muitos anos atrás, 97, 98, mais ou menos, eu encontrei com ela e perguntei, existe algum encontro, justamente no momento onde tinha muito grupo de oração, tinha muito grupo de jovens, e eu perguntando a ela se ela conhecia. E foi um dos momentos que eu tive um contato com ela a respeito disso. Ela disse, não, mas procure o Padre Remy, que ele deve dizer, ele deve lhe orientar como... na época não existia ainda tanto texto dos homens, não existia, né? Então era um momento de grande força da renovação carismática. E em Salgueiro, eu ouvia falar que existia grupos de jovens, eu queria conhecer, eu tinha essa sede, sempre tive essa sede de buscar. Eu sou afilhado de Padre Cícero. Meu nome é Cícero Batista de Lima, não tenho padrinhos aqui na terra. Fui batizado no Juazeiro do Norte, aos 6 meses de idade, em 1976. Nossa Senhora das Dores, minha madrinha e padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Por isso meu nome é Cícero Batista de Lima. Meu pai sempre foi devoto de Padre Cícero e através de um problema sério que minha mãe teve na minha gestação. Disse que um problema seríssimo que teria e ela fez essa promessa. Se for menina, será Maria das Dores. Se for homem, Cícero. E aí, graças a Deus, eu vim ao mundo e tive esse privilégio de ser batizado, e hoje chamo, desde pequenininho, né, nas minhas orações, bença meu Pai do céu, bença minha Mãe do céu, bença meu Padre Cícero. E eu tinha esse desejo, sempre tive esse desejo. Conheci ela nessa época, ela passou muitos anos ainda como secretária, e, enfim, uma pessoa maravilhosa. E sim, desculpa, continue, padre. Seu nome só faltou o Romão, só né? Só faltou o Romão que não deixaram, né? Meu pai queria colocar Cícero Romão Batista. Não, Romão não permitiu, não sei porquê. Fui batizado na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Juazeiro do Norte. E desde os 6 meses de idade, todos os anos, meu pai, até hoje, com seus 80 anos de idade, todos os anos ele vai para o Juazeiro, como romeiro, vai lá. Tem um testemunho também, inclusive depois quero contar testemunhos, não só da minha vida, mas do Edson, do meu irmão, enfim. Como romeiro, enfim, Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero. E eu falei isso, interrompi aqui o padre, só porque me toca lembrar dela, né, que é uma pessoa muito querida, nos deixou, mas trabalhou tanto tempo na igreja, né, ajudando, sendo secretária, e desde a época o Padre Remy, e continue, padre, após ela foi uma das pessoas que percebeu, escutou os tiros, se não me engano, não foi? Sim, é Jacinta Vasconcelos, o nome dela, lembrei agora, e foi uma das pessoas que entrevistei, foi a primeira pessoa entrevistada quando foi começar o livro. Ela já debilitada, não falava com tanta precisão, mas a filha ajudava a traduzir o que ela ia dizendo e fui tomando nota de tudo. Então, logo que aconteceu a morte do padre, muita gente estava ali em torno da praça, na igreja, no sindicato,
e acorreram à secretaria paroquial para ver o que tinha acontecido e, para surpresa do povo, encontraram o padre, tal qual está na foto, envolvido numa poça de sangue. A primeira pessoa que chegou lá confirmou que ele ainda estava tremendo os olhos, então não havia morrido ainda, estava no momento mesmo da agonia, mas já não conseguiu colher nenhuma palavra dele. Na mão, ele está com um papel na mão, apesar da foto não dá para ver, mas ele está com um papel na mão, que é o papel com o nome do assassino, e onde está a inscrição do casamento do assassino. Estava na outra mão com a caneta que a secretária havia entregue. A caneta está ali no chão, dá para a gente ainda ver aqui na no foto, cantinho aqui, perto da calça dele. Então, morreu dessa forma trágica, vítima inocente da crueldade humana, por defender a fé que ele acreditava, defender a santidade da família, do matrimônio, a santidade do casal. As pessoas, às vezes, padre, não entendem, assim, existe o nosso sacramento, o sacramento do matrimônio, que é algo sagrado, já diz sacramento, e as pessoas, às vezes, não entendem por que a Igreja Católica determina apenas um só casamento. As pessoas não entendem, não pode, porque acham que é algo muito sério, né? Como o batismo, como, enfim. E existe essa polêmica, né? As pessoas, não, por que só pode casar uma vez na Igreja Católica? O senhor já deve ter sido muito questionado sobre isso, né, padre? Com certeza, e não é que a Igreja determine, foi o próprio Jesus quem determinou, e a Igreja não pode ser contrária ao ensinamento dele. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, ele deixa bem claro que ninguém deve separar o que Deus uniu. E a fórmula para o sacramento do matrimônio, a promessa que é feita entre os nubentes, é até que a morte os separe. Então há uma promessa de fidelidade, de amor, de respeito, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até o último dia de vida. E a igreja, ela continua sendo a mensageira da palavra do Senhor. Jesus não era conivente com a separação. Ele é o mesmo de hoje, né, padre? Exatamente. Jesus de ontem é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje, não muda sua palavra, não muda seu ensinamento, e a igreja permanece fiel. Então, o padre José Maria aprendeu no seminário, aprendeu de sua família, aprendeu de sua prática sacerdotal, que o sacramento do matrimônio não volta atrás, não é nulo, não é indissolúvel. Então, por conta disso, ele preferiu ter o seu sangue derramado, a ser contrário à fé que ele acreditou e depositou toda a confiança nela. É interessante que essa camisa, nós conservamos ainda hoje, essa camisa que ficou também ensanguentada. Tem a foto da camisa aí? Tem? Nós temos, atualmente está lá na catedral exposta, para que todas as pessoas vejam, acima da urna. Que é o nosso querido Dom Magnus. Isso. Né? O padre... O padre Rogério, o padre Romilson. E o padre Erasmo. O padre Erasmo foi batizado pelo padre José Maria. Isso. E essa urna que está aqui, a camisa lá em cima, acho que não dá para ver, mas eu vou tentar colocar ela maior na tela depois. Mas a camisa está lá em cima, a mesma camisa. A mesma camisa. Manchada de sangue. Nunca foi lavada, permanece ainda com as manchas de sangue do dia. Por essa camisa nós conseguimos ver também as perfurações que as balas causaram no ato do assassinato. Então é a maior relíquia que nós tínhamos dele, aqui fora o coração, que já estava aqui na catedral, era essa camisa. E essa urna, a urna foi os restos mortais. Isso mesmo. Para chegar a esse momento, para conseguir trazer, padre, deve ter sido muito difícil, né? Deu um trabalho considerável. O primeiro trabalho é encontrar o cemitério onde o padre estava sepultado. Porque foi dito aqui, foi levado para São Paulo. Sim, mas São Paulo não é do tamanho de Salgueiro, então há uma demanda de cemitérios. Olha aqui, ó. Então aí é o cemitério onde estava ali aquele túmulo jazigo aberto, é onde o padre estava sepultado, o túmulo da família dele. Essa foto aí foi no dia 7 de outubro, foi quando eu fui lá no cemitério buscar os restos mortais dele. Em Portugal? Em São Paulo, ele estava em São Paulo. Em São Paulo. Exatamente. Então, o primeiro trabalho foi encontrar esse cemitério. Eu havia feito uma pesquisa aqui com o padre Remy, com Dona Lila, com Dona Creuza, as pessoas mais de idade que estiveram mais próximas do padre, para saber onde seria esse cemitério, qual o nome do cemitério. E cada um me deu um nome diferente, então eu saí daqui com 3 propostas de cemitério, e não estava em nenhum dos 3. Eu comecei a procurar como uma agulha no palheiro, encontrei no 7º cemitério.
Então, encontrei já às vésperas de voltar para cá. Eu fui uma viagem, na verdade, fui visitar a minha família lá e aproveitei o ensejo para procurar o cemitério. Um dia antes de voltar, encontrei o jazigo do padre. Então, realizada essa primeira parte, vinha agora a mais difícil, pedir permissão à família para trazer os restos mortais do padre. Isso foi difícil porque a família do padre ainda se mostrava revoltada com a impunidade do crime. O assassino nunca foi preso. Que até hoje não foi resolvido, né? Até hoje ele permanece livre. Nunca pagou por aquilo que fez aos olhos da lei. Aos olhos de Deus, nada passa despercebido, mas aos olhos da lei, ele permanece impune. Então, na mentalidade da família do padre, da irmã dele, da cunhada, das sobrinhas, foi Salgueiro quem matou o padre. Ficou aquela mentalidade que o lugar em si não era bom. O lugar que é violento, Exato. Enfim, foi culpa da própria sociedade, violência. Isso. E também, na época, Salgueiro tinha a má fama devido aos tráficos de maconha ali da região de Cabrobó, que também tocava essa região nossa, e Salgueiro não tinha uma fama tão boa fora. Isso. E a família teve conhecimento disso, então eles resistiram um pouco, fizeram uma série de perguntas, inclusive porque já depois de quase 30 anos é que agora a igreja estava procurando, por que nunca procuraram antes? Depois, se já tem o coração do padre aqui, para que trazer os restos mortais dele? Enfim, uma série de interrogatórios que fizeram e com muita lógica deveriam ter feito mesmo, até para saber do amor, do carinho, da devoção que as pessoas de Salgueiro têm pelo padre, e eles mesmos foram acompanhando esse carinho. Por exemplo, o monumento que temos na praça, que foi erguido em 2016, em homenagem aos 25 anos da morte do padre. Mandei fotos, mandei vídeos de algumas missas que foram celebradas aqui em memória do padre José Maria. Mandei para eles depoimentos de pessoas que conheceram o padre, e eles foram vendo que Salgueiro gostava sim do padre José Maria, que o que aconteceu aqui não foi responsabilidade da cidade, da paróquia, mas foi alguém que, mal intencionado, acabou causando essa tragédia para a família, para a diocese, para a paróquia, para a congregação do padre, e que o povo em si tinha muito afeto por ele. Então, eles consentiram, fizeram uma reunião em família, juntaram todos os parentes que moravam aqui no Brasil e decidiram que dariam os restos mortais do padre com a condição de que alguém da diocese fosse lá buscar. E aí já estava certo que ou Dom Magnus ou eu iria até lá para trazer, ou até os dois mesmo, mas veio a pandemia e acabamos atrasando. Remarcamos 3 vezes a data da chegada aqui, mas a pandemia sempre insistindo, e como nossa maior responsabilidade é com a vida dos fiéis, é garantir a saúde dos fiéis, fomos deixando que o tempo trabalhasse também, a fim de que escolhêssemos o momento em que melhor pudéssemos oferecer ao povo esta grande alegria. E essa foi a chegada, né? Coloca aqui a chegada também aí. Eu estive na celebração, né? Onde vários padres se reuniram, aí, ó. Aí foi a chegada, foi no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós marcamos essa data porque toda a diocese estaria aqui bem representada, todo o clero, os seminaristas, as religiosas, então um momento muito oportuno, celebrando também os 11 anos de criação da diocese. Era o ano da família, então como o padre morreu defendendo a santidade da família, era um momento oportuno, e o ano também que comemoramos os 30 anos do assassinato dele, então tudo convergiu para que fosse uma data muito propícia para isso. Que bênção. Tem outra foto aqui, aí, ó, aí já entrando na... Isso, entrando na catedral para a entronização solene. A entronização, ela se encontra em que parte da igreja, padre? Encontra-se ao lado do altar de Santo Antônio, onde já estava o coração do padre, só foi ampliado o local, nós tiramos... O coração dele, inclusive, passados 30 anos, estava do mesmo jeito. Verdade, padre? Do mesmo jeito, na época, padre Remy... 30 anos depois. 30 anos depois. Padre Remy foi quem pediu para tirar o coração do padre, já estava tudo pronto, a autópsia feita, tudo pronto para levar o corpo para São Paulo, e aí Padre Remy teve a brilhante ideia de ficar um pedacinho do padre aqui e pediu
que fosse localizado o coração dele. O coração havia sido vítima de uma das balas, então não estava totalmente intacto, mas aí as enfermeiras conseguiram resgatar boa parte do coração. Foi mergulhado em éter, guardado num pote, dentro de uma urna de madeira e sepultado na catedral. Até quando o padre Romilson e eu fomos abrir o local, nós ficávamos pensando, acredito que não vai ter mais nada aí, talvez o tempo já tenha se encarregado de não ter nada. Um coração é um pedaço de carne, né? Então é temporário, mas estava do mesmo jeito, para nossa surpresa, muito bem conservado. Então foi levado para a casa paroquial enquanto o local estava sendo preparado, e quando os ossos chegaram, nós juntamos tudo na mesma urna. Essa urna ainda peregrinou 6 dias nas paróquias de Salgueiro e Verdejante, passando pelas capelas, recebendo as homenagens de muitas pessoas que fizeram parte da caminhada do padre aqui em Salgueiro. Então foram momentos muito bonitos. Houve um momento muito singular, por exemplo, em Verdejante, porque as pessoas foram esperar na entrada da cidade. Lá tem um bairro que leva o nome do padre, e fizeram uma bonita caminhada até a matriz. Também na Capela do Divino, aqui em Salgueiro, houve um momento, aí a foto lá na Capela do Divino, uma multidão estava lá esperando no dia. Um momento muito singular também aconteceu. É o ano aí, 1976, meu ano aí. Olha aí, foi o ano da inauguração da Capelinha do Divino. Minha idade, 45 anos. Pois é. Um momento singular também aconteceu na Paróquia São Francisco, lá no Planalto. E me comoveu muito quando, ao término da missa lá, uma senhora muito simples, já de idade bem avançada, chegou para mim e disse: padre, eu vim para essa missa sem poder, mas eu vim porque o padre José Maria, quando meu filho nasceu, não tinha condições de sustentar. E o padre José Maria, enquanto esteve aqui em Salgueiro, não permitiu que nem um mês faltasse o leite dentro de minha casa. Que benção também. O padre José Maria tinha muito essa caridade, assim, sem ninguém saber, sem ninguém ver. Era uma pessoa simples. Muito simples. Eu fiquei sabendo que ele tinha 2 peças de roupa, se eu não me engano. Era. Até hoje as pessoas falam em Salgueiro que ele era um padre tão simples que ele tinha 2 peças de roupa, né? Um de meus objetivos era fazer um pequeno museu, uma salinha lá na Cúria Diocesana com os objetos, os pertences do padre José Maria. Mas ele não tinha roupa. Desapegado de tudo, Desapegado de tudo. Tinha apenas 2 camisas, então ele usava uma. Uma delas foi essa aqui. Uma foi essa que foi morto. Foi assassinado, né? Então lavava e usava a outra, e era assim. Não porque não tivesse, as pessoas davam de presente, mas ele era alguém muito desprendido, então ele recebia e passava para alguém mais necessitado. As pessoas davam toalha, presentes que as pessoas gostam mesmo de dar aos padres. Esse monumento aqui fica na praça da paróquia Santo Antônio. Fica na praça da paróquia, na praça da nossa catedral. Foi erguido em comemoração aos 25 anos do assassinato do padre. Até para ser algo marcante, porque aqui em Salgueiro, a única coisa que nós tínhamos para lembrar mesmo o padre era o nome de uma rua ali no bairro Divino. Outra coisa não tinha, então era necessário um marco que lembrasse da morte, do testemunho de santidade do padre, e aí foi erguido esse monumento. Quem preparou esse monumento? Que é daqui de Salgueiro, não? O padre José Newton foi que coordenou todo o trabalho, mas a artista mesmo é lá de Garanhuns. De Garanhuns. Isso, ela passou aqui uma semana juntando as peças do mosaico, trabalhou um bom período de tempo na confecção, veio até aqui para montar tudo. Então é lá de Garanhuns a autora desta bonita obra. Muito linda. E fica sempre ali, durante a missa, a gente sempre está ali de lado ali. Este ano nós concluímos, ele não estava pronto, faltava algumas informações atrás, nós colocamos um resumo da biografia do padre, iluminamos também para que ficasse mais visível até mesmo aos turistas que vêm e olham, e às vezes não sabiam o que significava, então deixamos mais informativo para as pessoas que vêm de fora também saberem da história. É isso aí, gente, estamos aqui recebendo nesse Pode Falar Tudo, não pode falar tudo tão abençoado, esse podcast hoje está abençoado, né? Hoje, inclusive, abençoado porque eu já pedi para o padre também dar a bênção aqui no cenário, dar a bênção do estúdio, tudo que você faça, que você consagre a Deus. Atenção, tudo que você faça, independente, trabalho, família, projetos, consagre ao Senhor. E nada melhor do que ter um sacerdote para abençoar, né? Consagrar seus objetivos, seus sonhos, seus projetos.
E eu quero agradecer e abençoar vocês aí que estão em casa nos assistindo. Tá lindo, tá maravilhoso. Aproveita, se inscreve no canal, siga também. Aqui, ó, o canal tá aqui embaixo. Se inscreve, dá o teu joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Queria aproveitar também e aproveitar para que você siga também as redes sociais do nosso querido Padre Tarcísio. Tá aqui o Instagram dele aqui embaixo. As informações estão aqui nas informações embaixo. Todo tem o site, tem como você adquirir esse livro aqui. Você tá aqui, ó. Deixa eu ver para aqui. Esse livro está aqui embaixo nas descrições, como você adquirir, tem o telefone, tem os contatos para você adquirir esse livro, para que você possa ficar por dentro. Também tem um link aqui embaixo dessa reportagem que aconteceu, está no YouTube, está aqui o link para você acompanhar essa matéria que aconteceu em 2001. Coloquei o link aqui embaixo também, para que vocês possam assistir, ver essa história tão triste, né, a respeito, e ao mesmo tempo uma vitória de Deus, através da fé do nosso querido Padre José Maria, que entregou sua vida, acreditando, ou seja, pela sua fé no matrimônio, na família, na união. E tem pessoas que estão nos perguntando aqui também, pessoas que estão aqui, pessoas que já estão no seu segundo casamento. E a nossa Igreja Católica acompanha também pessoas de segunda união. Tem esse trabalho também, né, Padre? Sim, com toda certeza. A Igreja está de portas abertas para acolher a todos. Ela é coerente com o Evangelho, e uma das mensagens do Evangelho, ditas pelo próprio Jesus, é que ele não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. Então não é a igreja que fechará a porta para ninguém. Aqueles que, por vários motivos, cada um tem uma história de vida diferente, não teve a possibilidade de viver o seu matrimônio da forma que desejava, que esperava, e aí acabou contraindo uma segunda união, enfim, há vários casos. Existe na igreja a pastoral chamada Bom Pastor, que é uma pastoral integrada de casais em segunda união, casais que não tiveram essa oportunidade de viver o âmago do matrimônio, mas vivem a sua vida a dois. Tem um exemplo e um testemunho bonito em família, e a Igreja Católica está de braços abertos para receber a todos aqueles que desejam se integrar e trabalharem também pela edificação do reino de Deus. O amor do Senhor não diminui, porque um vive de uma forma e outro vive de outra. O amor de Deus por todos é igual. O sacramento, é claro, é uma bênção a mais que o casal recebe, mas o amor de Deus permanece intacto por todos os seus filhos. Inclusive, Padre, existe também situações que o casamento pode ser anulado quando o próprio Jesus diz, né? A não ser que seja por falsa união, né? Exatamente. O próprio Jesus fala, né? Que o marido não deixe sua esposa, a não ser, né? E isso acontece, eu já vi casos de duas pessoas que se juntam, que se unem, se casam, e de repente, um dia depois, ela descobre que ele, enfim, era casado, determinadas situações. Quais as situações que o casamento pode ser anulado, Padre? Pronto, então, o matrimônio, não é que o matrimônio seja dissolúvel. Na verdade, o matrimônio foi pautado numa mentira, em uma omissão, então não aconteceu, na verdade. Aconteceu o ato, mas o sacramento em si não houve. Então a igreja trabalha estudando sob a luz de uma lupa essas experiências a fim de... Isso é um processo canônico. É um processo canônico que envolve até o Vaticano, em alguns casos, quando não é resolvido na própria diocese. Tem que haver provas. Tem que haver provas, testemunhas. É um processo um pouco burocrático, mas que acontece. Então, os casos mais comuns que nos chegam são os seguintes casos. Um dos dois tem esterilidade, mas negligencia isso do parceiro. Então, como uma das finalidades do matrimônio é a prole, quando se há negligência disso, o casamento está pautado numa mentira. Então, ele pode se dissolver porque foi pautado numa mentira. Depois, quando há também a omissão de uma informação da opção sexual. Às vezes há um casamento em que um opta por uma vida de homossexualismo. Então foi incoerente, não falou, negligenciou, e só depois do ato matrimonial é que foi descoberto. Então é uma das realidades que nos chegam. Depois, que era mais comum antigamente e hoje nem tanto, alguns que se casam obrigados, o pai da moça, a mãe obriga a casar, então um casamento não pautado no amor nem na verdade, mas
na pressão. Então, um casamento deste também não encontra a sua validade perante a autoridade da igreja. Aconteceu, padre, a esposa, eu não sei o nome dela, a esposa do Michel Teló. Ela, há muitos anos atrás, aconteceu o casamento, ela casou, lua de mel, ao descer do aeroporto, ele a deixou, abandonou ela na lua de mel, posso dizer assim, para ficar com outra mulher. Ela foi abandonada na lua de mel, na própria lua de mel. E, se eu não me engano, houve um processo litúrgico, ou seja, canônico, para que pudesse aprovar, e realmente foi provado que foi um falso casamento, que ele já vinha enganando ela antes de casar. Né? Ele não tinha apenas elas, ele casou com ela com outra pessoa. Exatamente, já. Ele casou com ela prometendo uma fidelidade que ele já não vivenciava, já no namoro, no noivado ali já atraía, então um casamento que tinha a traição por trás, então ele não era válido. Aquela promessa que foi feita na mentira, e diante de Deus nós não podemos mentir. Então a igreja sabiamente leva em consideração alguns desses casos e dá a plena liberdade àqueles que não estão satisfeitos com a situação para casarem. A gente não diz nem casar novamente, porque o primeiro nunca aconteceu de verdade. Então casar agora de forma verídica. E com amor, né? E com amor e com a verdade. E com a verdade, é verdade. Gente, quero agradecer de coração esse tempo tão abençoado que o padre nos cedeu. Eu sei que a vida dele é corrida, chegou de viagem, inclusive estávamos conversando, o senhor chegou de viagem, já vai terminar aqui, já corre para outros compromissos, não para, graças a Deus, porque, como diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, né, padre? Muitas missões, inclusive o padre não está só apenas em Salgueiro, mas atende várias cidades da diocese, várias regiões aqui, né, padre? E eu quero desde já agradecer, aproveitar você que está em casa, não deixe de adquirir esse livro, você que está aqui, joga aqui para mim, não deixe de adquirir esse livro, entre em contato, os contatos estão aqui embaixo, o Instagram do padre está aqui, também aqui nas descrições, tem tudo que você vai precisar para entrar em contato, adquirir esse livro, ficar por dentro dessa história, e inclusive existem vários testemunhos já, né, padre? Testemunhos a respeito. Sim, nós já temos 3 milagres documentados, arquivados na Cúria Diocesana, de pessoas que alcançaram verdadeiras graças com o padre José Maria. Então, também pedimos, se alguém em Salgueiro, na região, já alcançou algum favor por intercessão dele, que nos procure para que agendemos e guardemos tudo muito bem documentado, a fim de que um dia, ao ser levado para o Vaticano, nós possamos levar tudo conforme a igreja exige, com toda a coerência necessária. E aproveitar também aqui, agradecer os apoios desse podcast, né? Ele não acontece sozinho, né? Agradecer a Deus primeiramente, mas agradecer a todos os apoiadores, começando com o Salgueiro Shopping, que nos cedeu esse espaço para que a gente pudesse montar esse cenário e levar até a sua casa aí esse bate-papo que acontece falando de arte, de música, de fé, enfim, agradecer ao Eugênio, a todos que fazem o Salgueiro Shopping, obrigado. Aproveitar e lembrar que aqui o Instagram também está aqui, ó, o Instagram do Salgueiro Shopping, fica por dentro das novidades, das promoções, das lojas. É um shopping que se destaca no Sertão Central, e parabenizo toda a organização desse shopping. Muito obrigado também por esse apoio especial. Queria estender também o Salgueiro Plaza Hotel. Coloca aqui para mim, minha amiga Socorro, que tem um trabalho lindo também. Ela recebe os padres, quando acontecem os eventos aqui em Salgueiro, ela sempre se disponibiliza em receber os padres, acolhida, e também se disponibilizou em receber os convidados quando são de fora. O padre é daqui da cidade, mas quando os convidados são de fora, precisa desse trabalho, esse custo, né, para ficar com hospedagem, para ser bem acolhido na cidade de Salgueiro, com alimentação. Então a Socorro se disponibilizou para nos dar essa força. Salgueiro Plaza Hotel, que é um dos hotéis referências do Sertão Central, passando aqui pela 232, você vai conferir aí esse hotel que tem piscina, tem auditório, um hotel completo, muito confortável, e está aí preparado para receber você e sua família, esteja passando por Salgueiro, queira conhecer o Salgueiro Plaza Hotel. Obrigado, Socorro, pelo carinho. Estender também aqui o pessoal da internet, lógico. Fazer uma live, fazer uma transmissão, um programa como esse, ou seja, um bate-papo, pode falar tudo, precisa de uma internet de qualidade. Quero estender meu abraço ao Jairo, que faz aí, que nos cedeu a sua internet, a internet Fibra, que é a internet aqui de Salgueiro, é a internet que está nos conectando, tanto do meu estúdio de gravação, da minha casa, aqui do podcast, e várias pessoas, várias promoções, todos os meses tem novidades, e dessa internet que leva até você qualidade, velocidade,
Meu amigo Jairo, obrigado. A Fibra está aqui, o Instagram, confere lá também e acompanha. Eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. Aproveitar o Esporte da Rodada. Não posso deixar de acontecer que ele é um patrocinador, me apoia também, me ajuda para que essa live aconteça, para que esse podcast chegue na sua casa. O Esporte da Rodada é para você que gosta de futebol, para você que segue aqui a Série A, B, C, enfim, todos nós aqui de Salgueiro. O Salgueiro Esporte Clube, que está voltando aí novamente, teve agora o lançamento da camisa, da nova camisa do Salgueiro Esporte Clube. Está aí, você baixa, entra aí no site www.esportedarodada.bet, baixa o seu aplicativo no celular, acompanha os jogos, faz a sua aposta e recebe, se você ganhar, no Pix, rápido, na hora. Instantaneamente você recebe aí seu prêmio, né? Da sua aposta, se você faz sua aposta, recebe seu prêmio na hora, aí pelo Esporte da Rodada, meu amigo Kaique. Obrigado pelo apoio, estamos juntos. E é isso aí, tá faltando alguém? Não. Não esqueci, estava esquecendo aqui, solta aí para mim, a fórmula. Agradecer também aí a Fórmula Farmácia de Manipulação, a melhor farmácia de manipulação do país. Meu amigo Clériston, um grande abraço para você. Meu amigo doutor Cleandro, um grande abraço, obrigado. Nós que estamos aqui cuidando sempre da saúde, eu tenho um problema de imunidade. Então, padre, eu me trato sempre com o meu nutrólogo, que todo mês, em 2 meses, 3 em 3 meses, eu faço um check-up geral para ver as vitaminas, o que é que está alto, o que é que está baixo. Me ajudou muito, tem me ajudado bastante. E, lógico, quando ele pede as medicações, são manipuladas pela farmácia Fórmula, que está junto com a gente. Inclusive, a Fórmula mandou um presente aqui para o senhor, padre, aqui, ó, de coração. A Fórmula mandou um presente. Espero que o senhor goste. Meu amigo Clériston, meu amigo Cleandro, vão dar esse presente aqui. A farmácia Fórmula é a melhor farmácia de manipulação de Salgueiro. Agradecer, estender meu abraço às meninas que nos atendem lá também. Eu dou muito trabalho, né? Toda semana eu chego lá para perguntar, para fazer as manipulações. Mas quero agradecer de coração. E esse presente é um presente que fizeram com todo carinho para o senhor, padre. E espero que o senhor goste. Aí tem alguns cremes, algumas coisas, protetor solar para o nosso sol de Salgueiro, né? Quentinho, hein? Quentinho, né? Tem um sabonete aí facial para limpar o rosto. Tem muita coisa aí. Esses produtos maravilhosos com muita qualidade. Tá vendo aí, ó? Filtro solar, tem muita coisa. Feito com muito carinho. Agradecer a todos que fazem a farmácia Fórmula. A Fórmula, a farmácia de manipulação do país. Agradecer de coração. E é isso, gente. Olha, obrigado, padre, por esse presente, da sua presença, do livro. E espero que vocês tenham ficado até o final aqui acompanhando com a gente, tenham se informado também de tudo que nossa igreja tem feito, principalmente nesse trabalho com a família. Muitas dúvidas que as pessoas aí têm sobre o casamento, sobre o sacramento do matrimônio. Então, espero que vocês tenham ficado atualizados e também atualizados sobre essa história linda, em defesa da família, em defesa do matrimônio, em defesa da fé, dos dogmas da igreja. Quero agradecer de coração ao padre Tarcísio, obrigado pela sua disponibilidade, que Deus lhe abençoe. Eu que tenho que dizer não, ele é que tem que me abençoar, porque ele é o sacerdote. Inclusive, estava vendo uma palestra do padre José Augusto, ele diz, olha, não é o fiel que tem que pedir, desejar que Deus abençoe, não, tem que rezar pelos padres. O padre é que tem que abençoar o seu povo, né? Então, peço a sua bênção e queria também, agora nesse momento, aproveitar, pedir para que vocês que estão em casa aí, abram o seu coração. Vou colocar a câmera do padre para que ele possa abençoar vocês em casa, dar sua bênção sacerdotal para todos nós que estamos aqui acompanhando e que a paz invada a sua casa, seu lar, sua família e seus projetos. Padre, com o senhor, as considerações finais e a sua bênção, né? Muito obrigado, Batista, pelo convite de estar aqui nesta noite maravilhosa, partilhando tantas coisas boas, tantas lembranças bonitas desses últimos anos à frente do processo do Padre José Maria. E aqueles que nos escutam, nos assistem de casa, aqueles que partilham essa noite conosco, quero lhes deixar uma mensagem antes da bênção. O Padre José Maria morreu defendendo a sua fidelidade. Ele foi fiel ao que Deus pediu. Então este apelo continua vivo na vida de todos aqueles que são igreja, de todos os cristãos batizados, independentemente da fé que professem no cristianismo. Você, pai de família, mãe de família, jovem, seja fiel ao que Deus lhe pediu. Alguém pode dizer, mas o padre foi fiel e acabou sendo assassinado. Bem verdade, ele fechou os olhos para essa vida, mas permanece vivo na história da igreja. Permanece a cada dia sendo lembrado, sendo exaltado pelo seu heroísmo. Então seja fiel.
Não vale a pena se deixar levar por qualquer proposta ilusória. Vale a pena nós lutarmos e defendermos aquilo que realmente acreditamos, ainda que o custo seja alto, mas a recompensa também será grandiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada noite e que Deus os proteja. Amém. É isso aí, gente. Olha, terminando essa quarta, mais uma vez, essa quinta-feira, terminando aí mais um episódio desse podcast maravilhoso que hoje foi abençoado, literalmente abençoado. E eu quero desejar a vocês uma noite maravilhosa, que Deus abençoe também. Um grande abraço, um beijo no coração. A gente se encontra próxima quinta-feira. Aproveita, segue nas redes sociais o Instagram do podcast, o Pode Falar Tudo. Segue minhas redes sociais também, Batista Lima Oficial. Vai lá, aproveita, deixa o teu joinha, se inscreve no canal. Não esquece, tá? Teu joinha, inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e fica por dentro. Compartilhe o máximo que você pode, que é uma forma de evangelizar também. Essa conversa que nós tivemos hoje, esse ensinamento através das palavras do Padre Tarcísio, tivemos assim ensinamentos, então compartilhe o máximo que você pode. Manda aí para o grupo da família, compartilhe o link, manda para todo mundo. E eu quero desde já agradecer de coração. Fique com Deus, até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Fique na paz, paz e bem. Um forte abraço, até a próxima quinta. Um cheiro!